o horário que os irmãos estão terminando a campanha das 11 horas. A irmã Janaína pode me informar aí o horário que está terminando. Ô irmão, pode ir, ficar à vontade aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar lendo a palavra. O livro de 1 Reis, no capítulo 17. Eu sei que o tema da campanha foi baseado no livro de Gênesis, sobre o tema Deus da provisão. Deus proverá. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, e o versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu vou estar lendo aqui o versículo 8 e o 9, dizendo assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus. Amados irmãos, palavra do Senhor, e eu tenho certeza os irmãos já têm ouvido as ministrações nesta passagem a respeito qual a Bíblia fala do profeta Elias. E para mim, meus irmãos, o profeta Elias é considerado para mim um dos profetas que tinha uma intimidade com Deus muito grande, uma intimidade tão profunda com Deus. Teve ali, depois adiante, o seu momento de, não vou dizer fraqueza, mas talvez de repente um medo lhe tomou conta, uma depressão, um desânimo de viver, mas isso não tira dele o legado de dizer que era um profeta de grande intimidade com o Senhor. E como nós estamos falando aqui nesta noite, irmãos, a respeito de Jeová Jiré, o Deus da providência, nós temos que primeiramente entender, irmãos, para que nós alcançamos a provisão de Deus na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque quando a Bíblia nos fala para nós, lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, se não me falha a memória, aqui no capítulo 8, diz que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, aí então nós somos filhos de Deus. E o que a gente entende por ser guiados é quando o Espírito Santo ele direciona a nossa vida, e nós, na obediência, não podemos questionar aquilo que Deus está nos direcionando. Porque
uma pessoa, quando ela está direcionada por Deus, ou ela age segundo o que o Espírito Santo lhe conduz, ela aceita qualquer que for o desafio que estiver na sua frente, porque ela sabe que é Deus que está conduzindo, que é o Espírito Santo de Deus que está o conduzindo. E nesta passagem aqui que nós lemos, o próprio profeta Elias havia orado para que não houvesse chuva em Israel. Até porque aquele povo estava com o coração obcecado por os deuses pagãos e chegava a mencionar que era Baal, ali o Deus que mandava a chuva, que fazia prosperar a terra. Mas Elias agora, ele clama a Deus e ele profetiza para que não houvesse chuva. Mas não havendo chuva, irmãos, provavelmente Elias também seria atingido por aquela seca. Como nós estamos vivendo aqui no estado de Minas Gerais, no Brasil, um período de sequidão, um período onde há vários meses não chove, e a gente já sente, né, a dificuldade com o calor, com a sequidão, com a poeira, com o ar muito seco. A gente já sente uma dificuldade. Imagina 3 anos e meio que não choveu, segundo a profecia que o profeta Elias havia profetizado. Mas, havendo ele profetizado que esses 3 anos e meio não haveria chuva, o Senhor, ele já direcionou Elias para o lugar de sustento. Então nós entramos aqui ao versículo 2, aonde a palavra do Senhor dizendo assim: depois, ao partir do momento que Elias profetiza que não vai haver mais chuva, passado depois, seja meses, seja dias ou seja horas, a voz de Deus vem ao coração do profeta dizendo a ele: vai-te daqui. Ou seja, levanta-te deste lugar onde você está e vai para onde eu estou te ordenando. Irmãos, observa que Deus mandou Elias para as margens do ribeiro para se esconder ali. O local onde Deus manda Elias esconder, aparentemente não era um lugar de provisão, era um lugar de deserto, onde não tinha pessoas, aonde ali não tinha, podemos dizer, um abrigo aconchegante para o profeta. Mas quem estava ordenando era a voz de Deus. Quem estava determinando aquilo ali era a voz do Senhor. E já que nesse versículo, irmãos, eu quero trazer essa palavra para os nossos dias. Quando nós aceitamos a ser direcionados por Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e aceitamos Ele como Senhor da nossa vida, quem é Senhor é aquele que determina as ordens, é aquele que direciona a nossa vida. Quando nós aceitamos Ele como Senhor das nossas vidas. E muitas das vezes, irmãos, aquilo que o Senhor ordena para que nós fazer, nem sempre, ou seja, na maioria das vezes, não é o que o nosso coração está pedindo. Não é o que a nossa carne está pedindo. Às vezes nós estamos, irmãos, pregando aqui para pessoas que são conhecedoras da palavra, que têm experiência com Deus. Às vezes tem situações que nós estamos buscando uma resposta de Deus, uma direção, e naquele momento Deus está em silêncio, não está falando nada. Mas Ele já está nos mostrando através dos acontecimentos qual é a única porta que permanece aberta.
Qual é a única maneira de nós sermos sustentados pelo Senhor em circunstância difícil? É ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus, irmãos. Nesse tempo presente que nós estamos vivendo, aonde há tantos enganadores, espíritos enganadores, aonde as pessoas não dão prioridade em ler a palavra do Senhor, em estar meditando nas Escrituras. Não estou aqui nem mesmo citando a um conhecimento profundo de uma teologia, mas eu estou falando da prática diária de ler a Bíblia, de conhecer, de meditar, entender qual é a vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E como diz as Escrituras, muitos por não examinar as Escrituras estão perecendo. Muitos por não examinar as Escrituras e ter o conhecimento das coisas de Deus, às vezes se tornam sofredores, se tornam errantes nas caminhadas, e quando, irmãos, colhemos a consequência, o primeiro sentimento que vem ao nosso coração, às vezes não há uma palavra, às vezes há simplesmente um murmúrio no coração, é dizer: o Senhor não está me ouvindo, o Senhor esqueceu de mim. Ou dizer: Senhor, por que tanta prova? Qual é o propósito? Mas, irmãos, às vezes a prova nem sempre ela é um propósito. Às vezes elas são decisões que nós tomamos lá atrás e nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós deixamos de fazer como Jó, desviar-se do caminho do mal, da aparência do mal, melhor dizendo. Eu me lembro aqui uma passagem nas Escrituras, se não me falha a memória, no capítulo 13 de Gênesis, quando desentende os pastores de Abraão e Ló, ali com seus rebanhos, e Abraão faz-lhe uma proposta para o seu sobrinho Ló, dizendo: olha, nós precisamos separar para que não haja mais contenda, para que não haja mais discussões entre os pastores do rebanho. E Abraão diz para Ló: olha, se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda, mas se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Ou seja, Abraão está dizendo para ele que vai seguir um rumo oposto para que cada um possa seguir a sua vida em paz. Mas Abraão dá a oportunidade de escolha para Ló. E essa oportunidade de escolha, irmãos, quando ela nos é dada em qualquer área da nossa vida, muitas das vezes o homem toma a decisão pelo que os seus olhos veem, pelo que o mundo exterior, o mundo físico lhe apresenta, e deixa de seguir a direção do Espírito Santo, deixa de dar ouvidos e às vezes age pela emoção ao invés de agir pela direção do Espírito Santo. E a Bíblia fala para nós, irmãos, que Ló, ele olhou as campinas verdejantes ali, aquelas terras, podemos dizer, como boas do Jordão, e ele então decide optar por ir naquela direção, de tomar ali posse daquela região. Mas a palavra do Senhor diz que os homens de Sodoma, eles eram homens maus, ou seja, Ló não era desinformado de que ali naquela cidade, próxima às terras onde ele tinha escolhido, haviam homens maus. Ele estaria indo para perto de pessoas ímpias, de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que são pessoas sanguinárias, são pessoas que blasfemam contra o nome de Deus nas suas atitudes, nas suas obras. Mas mesmo assim, Ló decide ir para aquela direção. E depois, mais tarde, como os irmãos conhecem a palavra, Ló
Ló só não foi destruído junto com Sodoma e Gomorra é porque ali a misericórdia de Deus esteve estendida sobre a vida dele. Mais precisamente porque o seu tio Abraão estava na intercessão, estava lá perguntando para Deus: Senhor, mas se houver 40 justos, se houver 30 justos, ou se houver 5 justos dentro de uma cidade, o Senhor poupa ela? E Deus falou que se houvesse ali apenas um justo que tivesse ali, ou que tivesse a minoria de justos ali, o Senhor pouparia a cidade por amor àquele injusto que estava ali. Mas diante disso, diante dessa intercessão, o Senhor ainda permite os olhos de Ló contemplar tamanha barbaridade na sua porta, ao ponto que os homens daquela cidade lhe desejam deitar-se com os anjos do Senhor que ali foram enviados. Então, irmãos, os olhos de Ló teve que contemplar quão grande foi a maldade daquele povo, quão grande foi a iniquidade daquele povo, porque ele optou de criar a sua família, de fazer o seu progresso ali naquela região. Então, irmãos, voltando aqui para a palavra, tem situações na nossa vida, situações que acontecem na nossa caminhada, que nós costumamos a questionar a Deus: Senhor, o porquê desse propósito? Melhor, qual é o propósito dessa prova, dessa luta, dessa dificuldade? Mas às vezes, irmãos, o Senhor nos leva à nossa memória a saber que foram decisões precipitadas, foram momentos em que nós abrimos a boca quando nós não devíamos, é momento em que nós agimos simplesmente pelos olhos da carne, ao invés de agirmos pela direção do Espírito Santo. E, amados irmãos, quando as consequências vêm, é só a misericórdia de Deus por nós, é só a misericórdia do Senhor, né? Porque, irmãos, quando nós agimos na carne, é sinal que nós vamos colher consequência. Afinal, a palavra do Senhor diz, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos Gálatas, que aquele que semear na carne, ou seja, aquele que estiver vivendo a sua vida, praticando as suas obras carnais, esses vão ceifar corrupção, vão ceifar a morte, né? Ainda neste dia eu estava, né, comentando com uma irmã Kelly, vou ser mais precisamente, a irmã está aqui, a respeito de atitudes que pessoas tomam sem vigilância e depois se envolve em armadilha de Satanás, se envolve em situações que se vê em apuro, às vezes até mesmo a sua salvação, o seu chamado, a sua família, os seus pertences materiais. E agora o que nos resta? A fazer como o profeta Jeremias falou no livro de Lamentações: só resta colocar a boca no pó e se humilhar, porque sendo assim, quem sabe haja esperança, ou o Deus de misericórdia possa ouvir a humilhação e às vezes mudar o cativeiro, mudar a história. Estou falando aqui, amados irmãos, de um Deus de provisão, mas estou levando por este lado de decisões que nós tomamos, porque Elias, ele experimentou ser sustentado pelo Senhor, mas primeiramente ele experimentou ouvir a voz de Deus. Ele experimentou ouvir a voz do Senhor e saber que Deus estava mandando ele para as margens do ribeiro. Ele, em momento algum, foi consultar outro profeta, foi consultar outro vaso, foi buscar uma palavra em outra congregação para saber se Deus estava realmente mandando ele para as margens do ribeiro. Porque quando o Senhor ordenou para que ele fosse para lá, ele disse assim: eu já ordenei. Eu já ordenei os corvos que lhe levem pão e carne. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo, porque o nosso Deus, ele não mudou.
também na minha Bíblia, que a Bíblia são elas são iguais. Está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aonde a palavra do Senhor diz do profeta Malaquias que Deus, Ele não muda. Então mesmo Deus que Elias serviu é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós clamamos há poucos minutos, é o Deus que nós estamos aqui falando dos feitos que Ele tem feito sobre a terra em séculos passados e ainda opera nos nossos dias se nós experimentarmos andar na sua direção. É algo glorioso quando Deus ordena o ser mais pequeno do que o homem. Eu não vou entrar nem aqui no método de dizer que corvo come carniça, que ele é urubu. Não vou entrar nessa parte, porque quando Deus ordena, qualquer que seja o ser, o animal, ele trabalha conforme Deus ordena. Mas eu estou dizendo que um ser de porte menor do que o Elias, um ser que talvez aí pesasse 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, não sei quanto pesa um corvo, não parei aqui para poder pesquisar nessa parte, mas este ser, na ordem do Senhor, ele recolhe pão, ele recolhe, prepara ali a carne a qual Deus tinha colocado para ele, e o corvo leva às margens do ribeiro aonde está o profeta. E isso, irmãos, é o que a Bíblia diz, viver pela fé. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz, nós vivemos na dependência do Senhor. E quando nós experimentamos viver pela fé, na dependência do Senhor, na provisão do Senhor, primeira coisa, nós não podemos se assustar com a situação. Por que assustar com a situação? O que você olhar na sua despensa e você disser ali, olhar, não tem nada. Mas quando Deus já ordenou o universo, a natureza, que trabalhe em teu favor, que seja manifesta ali em teu sustento, então pode ter certeza que Deus ele vai prover. Pode ter certeza que o nosso Deus ele é fiel. Ele jamais chamaria alguém para o servir sem que ele enviasse provisão, sem que o Senhor o sustentasse em lugares, não vou dizer aqui deserto no sentido de areia, mas em um lugar de solidão, às margens do ribeiro, escondido. De repente poderia estar ele escondido ali por causa da fúria de um rei, por causa da fúria de um povo que está passando necessidade, mas Elias ele vive às margens do ribeiro porque ele está ali, o Senhor ordenou que ele estivesse ali. E amados irmãos, Elias ele vai para junto do ribeiro tomar água e ver os corvos levar comida para ele. Só que antes dele chegar lá, ele está indo debaixo de uma promessa. Antes dele chegar às margens do ribeiro, ele está indo debaixo de uma palavra que Deus havia ordenado a ele. Aí você que está me ouvindo aqui nesta noite, você pode dizer assim: ah, mas quando Deus ordena, aí nós podemos ir que vai ficar fácil. O problema, irmãos, é que às vezes Deus fala
fala conosco de diversas maneiras. Às vezes o Senhor está dizendo para nós, vai, eu sou contigo, não tenhas medo. Mesmo com esta palavra de provisão, ainda nós estamos dizendo, Senhor, eu não vou. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu acho que eu vou perecer naquele lugar. Senhor, eu acho que eu vou ficar louco da cabeça porque eu não suporto mais tanta prova. Mas Deus está dizendo, vai, porque eu vou prover. E esta ida de Elias, a qual envolve um esforço físico para ele ir à margem do ribeiro, o que me traz aqui a memória, comparando com a palavra do tema da campanha, é que quando Abraão ele vai sacrificar o seu filho, Deus não pede Abraão para sacrificar Isaac no quintal da sua casa. Deus não pede para que Abraão faça um altar ali, podemos dizer, próximo ao seu lar ali, chame ali os seus vizinhos, os seus empregados, e faça ali um altar e sacrifique o seu filho Isaac ali sobre aquele altar. Não. Deus diz assim, vem que eu vou te mostrar um monte em que tu deves sacrificar a mim. Olha, irmãos, essa atitude que Abraão vai levar o seu filho ao alto do monte exigiu 3 dias de caminhada, exigiu um preço, exigiu um esforço físico, até mesmo dos animais que levavam ali a lenha, levavam os preparativos para aquele sacrifício. Mas quando chegou a um determinado lugar, aonde, não vou dizer que não era permitido, mas não era mais necessário que os empregados, que os cavalos, o jumento, melhor dizendo, seguisse adiante, Abraão, ele vai dizer para os seus empregados, fiquem aqui até que eu e o menino vai ali sacrificar e nós voltamos. Então, Abraão, ele está indo agora em uma atitude de fé, na certeza de que o Senhor irá fazer algo, mas que vai voltar, que eles vão voltar. Ele não despede os seus funcionários, porque ele tinha certeza de que voltaria. Afinal de contas, Abraão estava indo debaixo de uma palavra. E quantas vezes Deus fala conosco, irmãos? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado conosco, é hora de orar. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, vai ler a Bíblia, vai buscar uma resposta na minha palavra. Mas nós simplesmente, irmãos, estamos buscando resposta em outros lugares. Estão como o rei Saul, que quando Deus não falou mais com ele, ele foi buscar resposta na adivinha. Porque a sua conduta era de não obedecer às diretrizes de Deus. A sua conduta era de um homem de dura servidão. Ele não sabia se humilhar. Ele não sabia viver debaixo das ordenanças de um Deus que é todo-poderoso. E quando Deus o rejeita, ele vai buscar no espírito da adivinhação, na pitonisa, ali para saber qual era a vontade de Deus. Irmãos, os nossos dias não são diferentes. Os nossos dias não são diferentes. Eu não sei se eu mencionei para os irmãos aqui, mas se eu já mencionei isso, peço aos irmãos que me perdoem. Eu não vou citar nome porque não é necessário, até mesmo por questão de ética. Mas aqui na minha cidade, conhecendo uma mulher, uma jovem, nascida numa família conhecedora da palavra, tem ali os seus tios, seus primos,
pessoas que conhecem a palavra do Senhor, ele experimentou cultuar a Deus. E diante de uma necessidade, Deus foi preparando pessoas para abençoar a vida desta irmã, para lhe trazer ali algo da sua sobrevivência no dia a dia, porque ela se deparou numa situação difícil ao ponto de não ter casa para morar, e Deus preparou alguém para lhe doar uma casa gratuitamente para morar enquanto fosse necessário. Deus preparou pessoas para levar móveis de cozinha, móveis de cama, preparativos para dormir. Só que o fato é que quando Deus está abençoando, irmãos, e a pessoa não está ouvindo a voz de Deus, há um vazio na alma. É como alguém que anda errante. E diante de todas esta prova do amor de Deus para com esta irmã, eu digo prova não no sentido de luta, mas Deus provando o amor dele para com esta irmã, a qual ele levantou pessoas para lhe abençoar, pessoas de longe. E esta irmã, devido às lutas, devido ao diabo a oprimir, ela decide ir a um centro de macumba. Ela decide ir a um terreiro, e ali um demônio por nome de Tranca-Rua vem para falar com ela. Resultado, irmãos, alguém rejeitando a bênção de Deus, rejeitando a provisão de Deus, para ir buscar um ser miserável, derrotado, um ser que não tem nada para entregar para nós. E ali, alguns dias depois que ela passa aquele terreiro de macumba, nem é necessário citar aqui o que aquele demônio falou para ela. Ela contou para mim e para minha esposa, mas se não me falha a memória, 3 dias depois, esta pessoa se acidentou. Ela se acidentou, e a misericórdia do Senhor foi tão grande, tão grande, tão grande, que ela não veio à morte. Hoje ela está arrependida, tem clamado a Deus, tem pedido perdão. Temos feito visitas na casa desta irmã e ela está feliz, está alegre. Mas são situações que Deus está provendo e a pessoa está rejeitando. A pessoa não anda na direção que Deus está ordenando. E aí colhe as consequências, colhe a dificuldade. Mas, amados irmãos, ainda bem que o nosso Deus é misericordioso. Como o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos direciona, Ele que convence nós do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Esse Espírito de Deus, Ele está na terceira pessoa da Trindade Santa e última que está na terra para conduzir a noiva de Cristo, para conduzir eu e você que estão nesta live nesta noite, nos ensinar como proceder diante das dificuldades e saber andar na direção do Senhor. Porque quando estamos assim, irmãos, andando na direção de Deus, nós vamos passar prova, nós vamos ver situações aos nossos olhos que parecem ser desesperadoras, mas vamos fazer como o apóstolo Paulo disse aos nossos irmãos de Filipos: eu sei viver de qualquer que for a situação, eu sei viver tendo bastante, mas também eu sei viver na escassez do alimento, na escassez do dinheiro. Ou seja, Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos: em qualquer que for a circunstância, eu estou na dependência do Senhor. Eu sei que Ele não vai deixar de prover para mim o sustento diário, para que eu possa permanecer de pé, fazendo a Tua vontade. E aí
Paulo conclui ali para os irmãos de Filipe dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, amados irmãos, Paulo, ele experimenta viver pela fé. E não somente experimenta, como também ele vive na dependência de Deus. Às vezes, vendo Deus dar livramento, outra circunstância, Deus até permitindo ser açoitado, ser ali judiado, mas o final da sua história, o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé Timóteo, dizendo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas ainda conservo no meu coração a fé, esta não acabou. E, amados irmãos, voltando aqui para a palavra, já para concluir daqui a pouco, Elias, sustentado na provisão de Deus nas margens do ribeiro. E eu imaginando, irmãos, eu fico imaginando o cenário do último dia, ou seja, dos últimos dias, em que Elias vai ao ribeiro apanhar água e de repente ele enxerga ali só algumas poças, ou às vezes um fio d'água correndo ali no que outrora era um grande rio, um leito de rio. Agora talvez Elias está vendo ali só um pouquinho de água. E para quem profetizou o tempo que não haveria de chover, ele sabia bem que aquela água ia se secar. Só que o Deus que direciona, o Deus da provisão, o Deus que fala com aqueles que são íntimos dele, ele diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Habita ali. Não vai só lá para buscar recursos, não. Habite ali. Porque eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha aí, irmãos, o cuidado de Deus, o zelo do Senhor, a provisão de Deus. O que você está passando hoje, que o irmão, a irmã que está aqui nesta live está enfrentando agora, nessa noite de quinta-feira, ou que se você passou durante o dia, tenha certeza que Deus, ele já está ordenando na natureza, no universo, ou seja, qualquer que for o ser da terra, para que te sustente, seja através da provisão da vida espiritual, ou seja, uma provisão material, ou seja, portas de escape para tirar você da situação de investida de Satanás. Deus já ordenou. Esse Deus já ordenou, só que nos resta obedecer. É só dizer: Senhor, eis-me aqui, me direciona, me conduza. E para ser direcionado pela voz de Deus, precisamos estar atentos à voz do Senhor e ter intimidade com Ele. Não estou falando aqui de pessoas perfeitas, santas, não, de alguém que conhece a voz do pastor. É assim que Jesus falou: eu sou o bom pastor e sou conhecido das minhas ovelhas. Elas me seguem porque não darão ouvidos à voz de estranhos.
elas conhecem a minha voz. Então, amados irmãos, já para concluir esta mensagem, que muitos dos irmãos irão trabalhar amanhã. O Deus de Elias, Ele é o teu Deus. O Deus de Elias, Ele está aí presente, aí onde você está agora. Porque nós lemos a palavra dEle, nós meditamos na palavra dEle. Então o Deus de Elias, Ele também quer prover a tua vida. É da vontade do Senhor prover na tua vida. Pare de agir no próprio entendimento, de olhar aquela porta de emprego que ganha tanto, e eu estou ganhando bem menos da que eu estou, mas Deus não falou para você ir para lá, Deus falou para ficar no lugar onde está. Porque quando nós estamos ganhando um pouco menos, mas o Senhor está aprovando, pode ter certeza, Deus está provendo com o pouco, Ele está te sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento.